Meiose. Em uma célula eucariótica, a meiose é um processo importante que ocorre durante a reprodução sexuada. No início da primeira divisão meiótica, o núcleo da célula absorve água do citoplasma e começa a inchar. O volume aumenta 3 vezes. Assim, a célula está pronta para entrar na primeira fase da meiose, chamada prófase 1. Durante a primeira fase da prófase 1, chamada pré-leptóteno, os cromossomos parecem longos filamentos finos e esticados. Mais tarde, eles se tornam menos enrolados e assumem a aparência de fios longos, sendo essa etapa chamada leptóteno. Ao contrário de prófase da mitose, 2 cromossomos homólogos de cada célula-mãe se atraem e formam pares durante o estágio zigóteno. Este emparelhamento de cromossomos homólogos é conhecido como sinapse. Uma vez concluída a sinapse, os cromossomos bivalentes ou homólogos sofrem contração longitudinal e se tornam mais curtos e mais grossos. Isto marca o início de paquíteno. Cada bivalente é composto por 4 cromátides, portanto, chamados de tétrades. Neste ponto, as cromátides de cromossomos homólogos se cruzam, possibilitando a troca de segmentos entre elas. O crossing over permite que os cromossomos troquem material genético, possibilitando mais combinações de material genético. O crossing over é seguido pela formação de quiasmas. Os quiasmas são pontos onde 2 cromátides não irmãs trocam material genético. O quiasma se torna muito visível nesta fase. Esta é a fase diplóteno, onde 2 cromossomos homólogos separam um do outro. Em seguida, vem a fase final da prófase 1 da meiose, chamada diacinese, caracterizada pelo encurtamento e espessamento dos cromossomos pareados, que se tornam uniformemente distribuídos no núcleo. A segunda etapa da meiose é chamada prometáfase 1, que é marcada pela degeneração do envelope nuclear. Nesta fase, a membrana nuclear desaparece completamente. Os microtúbulos são organizados sob a forma de fusos entre os 2 pares de centríolos e os cromossomos são organizados no equador do fuso. Durante a metáfase 1, os microtúbulos do fuso se ligam ao centrômero dos cromossomos homólogos de cada tétrade. O centrômero de cada cromossomo é dirigido para polos opostos. A força repulsiva entre 2 cromossomos homólogos aumenta muito, e os cromossomos estão prontos para se separar. Anáfase 1. Cromossomos homólogos, cada um com 2 cromátides, se movem para polos distintos. Esta fase é denominada anáfase 1. Telófase 1. Forma-se uma nova membrana nuclear ao redor dos cromossomos. Esta é telófase 1. No final da citocinese, 2 células filhas são formadas. Depois disso, a célula está pronta para começar a meiose 2. Durante a primeira fase da meiose 2, chamada prófase 2, os centríolos se duplicam e cada par de centríolos lentamente migra para polos opostos. Depois disso, a membrana nuclear desaparece e os cromossomos com 2 cromátides tornam-se curtos e grossos. Posteriormente, os cromossomos se organizam no equador do fuso, marcando o início da metáfase 2.
Em seguida, o centrômero se divide em dois e cada cromossomo com duas cromátides produz dois cromossomos filhos simples. Os microtúbulos do fuso são vistos ligados ao centrômero dos cromossomos. Durante a próxima fase, denominada anáfase 2, pelo encurtamento dos microtúbulos, os cromossomos filhos simples começam a se mover para polos opostos. Na telófase 2, os cromossomos filhos simples finalizam a migração para os polos opostos. Depois disso, o processo de citocinese se inicia. Nessa fase, começa um sulco de clivagem que gradualmente se aprofunda, formando duas células filhas. Isto marca o final da meiose 2. Para resumir o processo de meiose, vemos que uma única célula se divide para formar duas células haploides durante o processo de meiose 1. Essas duas células se dividem mais uma vez para formar 4 células haploides durante a meiose 2. Assim, durante a meiose, uma única célula diploide dá origem a 4 células haploides.